Oi, você sabia que se você se inscrever você me ajuda bastante? Isso aqui é uma documentação de jornada e o nosso papo sempre tem continuidade. Se inscreve aí! Olá jovem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Eterno Esboço. Hoje é um dia especial porque é o primeiro episódio da terceira temporada do nosso canal. É um marco porque, não sei se você se lembra, mas quem acompanhou desde a primeira temporada, eu comecei esse canal numa época que eu estava quase para ser despejado de casa. Estava completamente sem grana, eu estava perdido, estava num momento muito difícil da minha vida. Não que eu não esteja em um momento difícil, mas agora eu creio que eu tenha as coisas sob controle. Foi uma fase que eu estava começando a integrar o meu Senex, né? Para quem não sabe quem é o Senex é um arquétipo de mais responsabilidade, de mais raízes, né? Raízes mais presas ao real. E eu me enquadro num arquétipo neurótico, não sei como eu vou dizer, porque esse arquétipo ele é muito cheio de nuances, mas é o arquétipo do puer aeternus, que é a criança, o cara que não tem responsabilidade, o cara que prefere fazer as coisas pelo prazer imediato, né? Então estava muito nessa onda de curtir a vida e não considerei as minhas responsabilidades, né? Então foi um momento difícil da minha vida. Eu já passei por outros problemas também semelhantes, já cheguei a morar inclusive na rua, cara. Porque inconscientemente eu tomava decisões que não eram tão adequadas ao meu estilo de vida e eu preferia fugir desses problemas em vez de arrumar soluções para eles, né? Eu passei a ter um comportamento mais sério em relação à minha própria vida. E hoje estamos aqui gravando o nosso 30º episódio, nosso primeiro episódio da terceira temporada, né? Cada temporada são 10 vídeos. Foi um marco, tá? Eu estou muito feliz por isso. Minha vida melhorou bastante. Quem quiser acompanhar essa jornada pode procurar aqui nos cards, tá? Você vai ter acesso aí a todo o material. Deixei tudo organizadinho. Então, se você não assistiu e quiser acompanhar as outras temporadas, está aqui no card, tá? Fica à vontade para você entrar. Essa documentação de jornada surgiu justamente da necessidade de eu me avaliar posteriormente, eu poder voltar naqueles vídeos e observar como que eu me comportava, como que eu me sentia. Eu comecei o canal no meu pior momento, justamente para documentar esse momento e assistir quando eu estivesse em um momento melhor. E hoje eu julgo que nesse momento eu tenho mais estabilidade para poder lidar com essas situações e poder voltar e assistir, relembrar tudo o que me levou para aquele buraco que eu me encontrava, né? Eu tenho dado continuidade à terapia, né? Eu tenho feito análise semanal. Isso tem me ajudado bastante. Apesar de eu achar que tinha curado algumas coisas, a individuação ela nunca termina, né? Inclusive, hoje eu me sinto preparado para começar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, que é um dos livros mais enigmáticos, considerado um dos mais enigmáticos do Jung, né? Que foi ali o momento que ele começou a ter as viagens internas dele mais íntimas, que eu diria. Cara, gente, vocês são psicólogos aí, não me julguem, tá? Eu sou paciente, eu não sou psicanalista, não sou nada, mas eu tenho interesse pelas obras do Jung. Então, esse aqui é um dos livros considerados mais enigmáticos do Jung, né? Um dos, né? Foi um livro que demorou mais de uma década para ser autorizada a publicação dele, né? Tem muitas coisas aqui que são profundas em relação à vida do Jung, em relação à forma que ele aborda o inconsciente dele. Foi uma coisa completamente experimental. Então eu sinto como se eu estivesse vivendo um momento semelhante e criei a coragem de começar a ler esse livro. Não sei o que eu vou encontrar aqui, não sei o que isso vai me trazer de referência ou de benefício para o meu tratamento, mas eu tenho essa intuição de que vai ser um livro interessantíssimo para mim, tá? Hoje eu queria ler o meu diário. Olha que interessante, ia ser legal, né? Começar a nossa temporada com coisas antigas. Vamos ver o que a gente já elaborou nesse tempo todo? Esse aqui é o meu diário. Eu escrevo todas as noites nesse diário.
São pensamentos, coisas vazias ou cheias, não sei. E eu escrevo e esqueço. Eu não olho para trás, tá? Mas tem algumas coisinhas aqui que talvez tragam algum insight sobre como tá a minha vida, né? E o que eu pensava naquela época. Olha, eu comecei a escrever nesse diário no dia 11 de janeiro de 2025. E aqui eu começo escrevendo o seguinte. É isso, vou começar minha vida adulta. Há 2 dias atrás eu revisitei o fundo do poço e isso me mostrou mais uma vez uma repetição de padrões. Perdi um contrato de valor financeiro muito alto por puro medo da responsabilidade. Para quem não sabe, eu trabalho por contratos, né? Eu não sou CLT normal. Eu sou profissional autônomo e eu trabalho por contratos. Só para contextualizar vocês aqui. Eu nunca exercitei essa habilidade de ser responsável. E isso me assustava de modo inconsciente. Olha, isso aqui é uma coisa bem séria. Eu estava tão sem grana que eu tive que ir no abrigo. Não é um abrigo. Aqui nos Estados Unidos existem uns food banks que eles chamam. É tipo um lugar onde eles distribuem comida, né? E como eu me organizo para pagar as minhas contas semanalmente, aqui é um costume básico do pessoal, pagar as contas semanalmente. Eu estava numa semana que eu estava, além de não ter dinheiro, eu estava muito no negativo. Então eu tive que ir nesse food bank para poder pegar comida, cara. Era uma situação assim, precária mesmo, precária, tá? Então aqui, visitar o food bank foi uma experiência inesperada, porém melhor do que eu imaginava. Não foi a primeira vez, mas espero que seja a última. Olha só, aqui eu já tinha tomado uma decisão de que essas coisas não iriam mais acontecer na minha vida, tá? E já tinha acontecido algumas outras vezes. Primeiro, quando eu cheguei aqui, muito tempo atrás, ali foi por falta de oportunidade mesmo. Não tinha como trabalhar, não conhecia a língua muito bem, então assim, só tinha como a gente acessar ali. Não que o food bank seja uma coisa ruim, tá, gente? É um lugar onde eles dão comida muito gostosa, assim, tem comida boa, é muita fartura, tá? Tem gente que até hoje consegue trabalhar e vai lá para poder economizar grana, porque comida é uma coisa cara aqui. Só que na situação que eu tava, para mim isso foi um recurso que eu poderia usar e até eu voltar ao normal, né? Acabou que eu fiz um empréstimo, depois voltei a me organizar financeiramente e rapidamente até consegui reconquistar o meu espaço, né? Que eu tive que vender algumas coisas, eu tive que realmente sair da minha zona de conforto por displicência, por pura displicência minha. Vamos lá, 12 de janeiro, sei que foi o dia seguinte. Meia-noite. Estou indo dormir tarde. Sinto que me manter em movimento me mantém organizado energeticamente. Isso se refletiu na minha organização externa. Estou trabalhando o merecimento como uma forma de guiar as minhas ações, de forma consciente. O que você faz para merecer? Essa é uma frase que eu até escrevi no meu espelho ali, eu sempre deixo ela ali. O que você fez para merecer? Eu acho essa frase tão justa, porque tudo que acontecer de bom, se eu me perguntar o que você fez para merecer, eu vou ter uma resposta igualmente justa à situação no que eu me encontro. E olha que interessante, como eu gosto de me vitimizar, se acontecer alguma coisa ruim e eu me perguntar o que você fez para merecer, não tem como eu fugir. Eu vou saber exatamente o que eu fiz para estar nessa situação. Então eu criei esse mecanismo e eu me pergunto sempre, o que você fez para merecer? Então não tem como mais eu não me responsabilizar, né, pelas consequências dos meus atos. Essa pergunta me ajuda a entender as consequências das minhas escolhas com base nos meus critérios éticos e morais no momento que eu estou passando, né? Percebi que a malandragem é fazer o certo. Hoje vibrei na energia de Yansan, hoje estou aprendendo sobre a energia de Xangô. O vento bagunça e alimenta o fogo. O fogo destrói, mas também renova. Foi ali um momento que eu comecei a estudar um pouco de alquimia, inclusive. Estava falando sobre os 4 elementos, sobre o vento. E como eu não tenho uma religião específica, eu uso muito simbolismo de várias religiões, né? Eu já usei simbolismo cristão na minha terapia, já usei simbolismo da ayahuasca, já usei simbolismo do candomblé, da umbanda, do espiritismo, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo. Eu uso simbolismos, tá? Porque são formas arquetípicas
de expressar algo coletivo ou individual. Você vai encontrar muito na terapia explicações usando mitologia grega. Você vai encontrar explicações usando religiões de matrizes africanas. Então são simbolismos que eu acho muito interessante de se usar, porque são coisas que são percebidas por um certo grupo étnico ou que trazem uma explicação mais palpável para os sentimentos, para as formas de pensar, para as formas de agir, tá? Então, assim, eu sou muito aberto a todo tipo de religião, não sigo nenhuma, tá? Mas eu uso elas como base para justificar ou para aprender ou para explicar sentimentos, né? Então só queria deixar esse parênteses aqui. Tenho muito respeito por todas as religiões, inclusive, tá? Todas elas praticam e pregam e ensinam o amor, e eu acho que o amor deveria ser a religião do ser humano. Mas essa é a minha opinião, tá? Você pode ter a tua, respeito, e acho interessante que você tenha a sua opinião e que as nossas opiniões não sejam sempre as mesmas, tá? Porque é o debate que faz o ser humano crescer, né? O debate que gera o desconforto para a mudança do ser humano. Então vamos lá. Eu tava na merda nessa época, tá? Não se esqueçam. Esse aqui é o segundo dia que eu comecei meu diário. Sou grato por poder aprender com os meus erros e poder iniciar esse novo ciclo. Vamos integrar o desconforto. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Aí vamos para o dia 13 de janeiro. Nossa, cara, nossa senhora, a gente tá... Que dia é hoje? Hoje é dia 2 de julho, tá? Isso aqui é coisa recente, mas não tanto, né? São coisas que às vezes eu já consegui integrar, mas que... Só pra você ter noção, são coisas que eu leio e não lembro mais. Apesar de já fazer parte do meu discurso hoje, né? E que acabou fazendo sentido quando eu comecei a ler, né? Eu consegui trazer com um pouco mais de detalhes. Mas são coisas que eu realmente vou botando pra fora, tá? Dia 13 de janeiro. Estou fisicamente cansado. Tenho tentado me manter ocupado. Isso é bom. Comecei a ser menos perfeccionista. Olha, eu tinha muito problema com perfeccionismo, viu? Vamos ver como é que tá aqui. Comecei a ser menos perfeccionista e mais organizado. Sinto uma melhora no humor, uma paz de espírito. Ser responsável é bom. É simples, mas não é fácil. Essa frase eu escutei em uma cerimônia de ayahuasca. Eu não sei qual foi o contexto, mas essa frase ela ficou comigo. Geralmente eu esqueço de muita coisa quando eu vou para ayahuasca, mas as coisas que ficam, né, elas acabam fazendo sentido depois. Então eu escutei essa frase lá. É simples, mas não é fácil. Estou trabalhando minha autoestima, curando minha criança interior, que é responsável pelos desejos, controlando minha dependência emocional. Não é difícil, é mais fácil do que eu pensava. Ó, tá vendo? É mais fácil do que eu pensava controlar a minha dependência emocional. Será que é mesmo? Vamos ver no futuro, né? Mas requer atenção e energia. Ó, tá vendo, né? Tem uma condição aí para eu poder me livrar dessa dependência emocional. Eu preciso ter atenção e energia. Então não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente que eu tenho que trazer para o consciente para eu poder administrar isso dentro desse campo. Então entenda, tem muitas das coisas que a gente faz que elas são inconscientes, que a gente faz e nem percebe. Essa mudança me pareceu a faísca que irá começar o fogo. Mais uma vez, alquimia. Meus interesses agora são éticos e morais. De uma maneira meio tardia, fecho um ciclo de uma vida adolescente e dou meus primeiros passos para a vida adulta. Olha só que legal. Então, foi a forma que eu encontrei de começar a integrar o Sênex, né? Você consegue perceber ali, eu uso muito essa questão da criança que passa pela adolescência, né? A irresponsabilidade, e agora ela está preparada para fazer as coisas de forma mais responsável, né? Se tornar um adulto. E olha que eu já não sou mais uma criança, tá, gente? Já tem muito tempo que eu não sou criança. Eu sou bem velhinho já, inclusive. Mas eu tenho essa aparência jovem, eu tenho esse perfil jovem, porque é arquetípico, tá? É a minha forma de ser, que eu aprendi a ser dessa forma. Não que eu queira ser assim, mas é que é o meu perfil, né? Então, como eu uso uma linguagem mais jovem, eu gosto de vestir roupas mais jovens, isso acaba que se reflete na minha aparência e na forma como as pessoas me percebem.
Mas eu sou um senhor já, tá? Eu sou um homem adulto, já tem tempo. Mas é assim que funciona, sabe? É assim que você tem que começar a documentar a tua vida de acordo com o que você sente, o que se passa na tua cabeça, as tuas dificuldades. Você começa a se ver com verdade e escreve no teu diário, sem medo, sem julgamento, sabe? Tem coisas aqui, cara, eu poderia passar muito tempo lendo o diário e analisando com vocês, mas assim, foram 3 dias que eu coloquei aqui, já deu o tempo do vídeo já, sacou? Esse vídeo vai ficar muito grande. Mas é interessante, tá? Eu falei sobre a escrita do diário algumas outras vezes. Espero que a gente consiga falar sobre outras coisas que estão nesse diário aqui. Talvez eu vou começar a escolher algumas passagens do mês para eu realmente começar a falar. Eu lembro que no meu diário eu falo sobre algumas inseguranças minhas, eu falo sobre algumas paixões, né? Isso vai ser muito interessante a gente analisar com a passagem do tempo como que se desenrolou essa história. É bem a ideia do Jung mesmo, que ele fazia com a psicologia analítica, né? Contar uma história, analisar a história contada. Ele também entra naquela questão da imaginação ativa. Eu tenho algumas imaginações ativas escritas no meu diário. São ferramentas clássicas da psicologia analítica, né? Que às vezes você não consegue tomar uma decisão sendo você, mas dentro de uma imaginação ativa você cria um cenário, cria um personagem que pode resolver um problema que você tem medo de resolver. E por meio dessa resolução que o seu cérebro cria, nesse enredo, nesse discurso, você acaba ali chegando a uma conclusão usando aquele personagem ou aquele cenário diferente na sua cabeça e você passa a aplicar isso na sua vida. É assim que a psicologia analítica tem me ajudado a ser uma pessoa mais centrada e a ser um cara que é melhor a cada dia. Mas para você melhorar a cada dia, você tem que criar dados ali, você tem que analisar os seus próprios dados. Isso aqui é o que eu escrevo. O meu analista escreve outras coisas completamente diferentes, porque quando a gente tem análise, eu falo algumas coisas, ele vai identificando os padrões do que eu falo, às vezes eu entro em contradição, né? E não é porque eu quero, é porque eu não sei o que se passa na minha cabeça, eu não sei a forma como o outro me vê. Então, o meu analista vai realmente avaliar o meu discurso. Às vezes eu falo assim, eu sou uma pessoa que odeia mentira. E aí, por algum acaso, eu estou na terapia e falo algo mentiroso. E aí ele vai confrontar essas duas informações. Fala, mas você não é um cara que odeia mentira? Por que você mentiu a respeito disso e disso, disso? Aí eu vou ficar tipo assim, eu menti? Eu menti sobre o quê? Aí ele vai lá e tem tudo anotado. Você falou isso e depois você me falou isso. Essas duas informações, elas são contraditórias. Ou é uma mentira ou você se enganou, né? Então, aí eu vou ter que olhar com verdade. Eu não vou sair correndo e falar, realmente eu me enganei, sendo que foi uma mentira. Foi uma mentira que eu contei, né? Se eu odeio mentira, eu projeto isso nas outras pessoas, muito provavelmente é porque eu sou um mentiroso, né? Ou tenho um certo problema em ser mentiroso, tá? Então, esses exemplos, eles acontecem muito nas terapias. Então, se você tem interesse pela psicologia analítica, quer ser tratado com um psicólogo junguiano, esteja preparado para ser sincero consigo mesmo, tá? Principalmente consigo mesmo. Você não vai mentir para o seu psicólogo, pelo menos de forma consciente, né? Às vezes acontece de você mentir inconscientemente, é uma coisa que ele vai identificar, o seu analista vai identificar. Mas, no fim das contas, é isso, sabe? Analisar os dados, escreva seus problemas, escreva os seus demônios, os demônios que você quer enfrentar na tua vida, as coisas que você acha que te travam, as coisas que você acha que te excitam, as coisas que te causam rancor, remorso, amor, todos os sentimentos, sabe? Quais são os sentimentos que são um problema para você nesse momento? Você quer encontrar um grande amor? Você quer encontrar um trabalho melhor? Você quer constituir família? Quer comprar um cachorrinho? Por quê? Entende? Por quê?
Você descobrindo o porquê, fica muito mais fácil de descobrir o como. E se você chegou até aqui, eu vou te dar os parabéns. Primeiro porque esse assunto é muito chato, tá? Você querer melhorar a si mesmo não é para qualquer um. Então, parabéns para você. Você é top. Você já está aqui no meu coração por querer melhorar a si mesmo. E te agradecer por ter chegado aqui também, porque é bom saber que eu estou podendo te ajudar de alguma forma, né? Com a minha experiência. Já são 7, quase 8 anos de terapia junguiana sendo analisado ali com muita frequência, tá? Nunca cheguei a interromper. Interrompi uma vez e foi por conta de transferência e contra-transferência com a minha terapeuta, porque nós ficamos tanto tempo juntos que ali a gente já começou a enviesar a forma de análise, né? Então tinha coisas ali que a gente pensava muito parecido e a gente começou a criar vínculo e aí fica difícil, não tem uma neutralidade. Nada de briga, nada de problema, é só uma questão profissional mesmo. Então tivemos esse afastamento, tive que interromper até encontrar um outro analista que fosse tão bom quanto, tá? E encontrei, graças a Deus. Tenho feito minha análise com frequência para justamente confrontar o que eu escrevo, o que eu falo, o que ele percebe. E aí a gente começa a trabalhar com verdade e conseguimos melhorar como pessoa. Então, se você chegou aqui, muito obrigado mais uma vez. Fica à vontade para procurar os outros vídeos. Eu falo sobre muitas outras coisas. Essa documentação de jornada ela é muito interessante porque o nosso papo sempre tem continuidade, tá? Pra você ter noção, são coisas que eu falei aqui em janeiro de 2025 e hoje estão fazendo sentido, né? De uma forma consciente para mim. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, chega mais e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Beijo pra vocês e fica com Deus, a gente se vê. Tô com preguiça de levantar. Mas é isso, gente, beijão.